Paz e bem a você, a sua família, ao seu lar, sua igreja doméstica. Eu sou o Padre Emanuel da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira e estamos juntos mais uma vez para o Dia da Palavra, ou seja, conhecer um pouco mais sobre a realidade que Deus tem para todos nós. Ele prepara a cada momento a nossa vida para buscarmos uma melhor comunhão para com Ele, ou seja, Ele enquanto Pai Criador quer sempre o melhor para os seus filhos. E eu falo sempre que é um privilégio muito grande nós aqui em Londrina termos o Dia da Palavra. Ou seja, mensalmente uma explicação mais ampliada, mas também semanalmente as pessoas se reúnem para conhecerem um pouco mais sobre o grande desígnio de Deus para todos nós, que é a sua palavra. Palavra que vem, que salva, norteia a vida de muitas, muitas e muitas pessoas. Hoje nossa reflexão está então em Isaías, no capítulo 56, dos versículos 1 ao 7, para vermos a preocupação do profeta, de Deus também enquanto Criador, em cada pessoa que às vezes se sente um pouco excluída de um grupo, de uma sociedade, da própria igreja, e Deus quer o quê? Esta inclusão de pessoas, quem quer que seja, Deus quer colocar no meio para que todos sintam esse grande amor que Ele tem por todos nós. Desde já peço a Deus que ilumine muito a sua família. Você que está assistindo agora com a sua família, com a sua igreja doméstica, receba essa bênção de Deus, para que essa reflexão mude totalmente a sua vida, o modo de pensar, também, claro, que busque, que desperte em você o interesse em conhecer mais o que Deus tem reservado para a sua pessoa, para a sua família. Então vejamos o que nos fala o profeta Isaías. Assim disse Javé: observai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação está perto, está prestes a chegar, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que assim procede, o filho do homem que nisto pode se firmar, que guarda o sábado e não o profana, e que guarda sua mão de praticar o mal. Não diga o estrangeiro que se entregou a Javé. Naturalmente, Javé vai excluir-me do seu povo. Nem diga também o eunuco, quando diz: não há dúvida, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz Javé aos eunucos que guardam os meus sábados e optam por aquilo que é a minha vontade, permanecendo fiéis também à minha aliança. Hei de dar-lhes, na minha casa e dentro dos meus muros, um momento e um nome mais precioso do que o teriam como filhos e filhas. Hei de dar-lhes um nome eterno, que não será extirpado. E quanto aos estrangeiros que se entregarem a Javé para servi-lo, sim, para amar o nome de Javé e tornarem-se servos seus, a saber, todos os que se abstêm de profanar o dia de sábado, e que se mantêm fiéis à minha aliança. Trá-los-ei ao meu monte santo e os cobrirei de alegria na minha casa. Esta será chamada casa de oração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, temos aqui uma carta de amor, posso assim dizer, que o próprio Deus ele escreve através da profecia. Dizendo o quê? Nós sabemos que muitas pessoas naquele tempo eram excluídas por questões diversas de um grupo de comunidade, eram excluídas, por exemplo, de estarem no meio de uma assembleia, eram excluídas de estarem no meio de um templo, eram excluídas de estarem no meio de algum grupo de pessoas que iam procurar Deus. E isso, claro, prevaleceu por muitos e muitos séculos. Mas a criação divina é para que todos nós tenhamos uma perspectiva de salvação. Ou seja, Deus ele quer incluir todas as pessoas nesse plano salvífico. E por conta disso, vamos olhando sempre o que é a profecia, que vai norteando cada profeta com o seu povo e vice-versa, o seu povo com o seu profeta. Ou seja, existe essa simiose, onde as pessoas vão buscando, vão se contemplando e conhecendo um pouco mais sobre quem é Deus em nossas vidas. Hoje, então, ele traz para nós duas realidades. Primeira, do estrangeiro, e depois a do eunuco. Então vejamos essas duas questões para vermos como que Deus ele quer incluir também essas pessoas ou esses grupos dentro de um plano de salvação. Primeiro, os estrangeiros eram pessoas que, claro, ao chegarem no local não conheciam a língua, a cultura, a comida, então eram desprezados muitas vezes. Mas Deus fala o que sobre isso? Olha, toda pessoa que amar, que acolher, que cuidar de um estrangeiro, estará cuidando da minha própria pessoa também. Então vejam a grandiosidade que é nós olharmos o próximo
como aquele que veio enviado, que está sendo enviado em nome do próprio Deus, quando não, é essa própria presença de Deus. Porque, como bem sabemos, né, o outro ele é sempre a semelhança, a imagem, né, o querer do próprio Deus. Então, quando fala de desprezar uma pessoa que veio de fora, um estrangeiro, por exemplo, isso não está de acordo com o que Deus ensinou para nós. Ao contrário, sai totalmente fora de um plano do Evangelho. Por quê? O estrangeiro, o órfão, a viúva, por exemplo, que ele preza tanto nas leituras bíblicas, são pessoas que não tinham voz nenhuma dentro de um plano salvífico, humanamente falando. Mas diante de Deus, claro, essas pessoas tinham o quê? Tinham essa prelazia, ou seja, estavam acima, tinham esse privilégio. Portanto, quando ele fala hoje, por exemplo, do estrangeiro, ele quer dizer o quê? Olha, aquele que sofre pela própria natureza, ou seja, está em um lugar que não conhece, ele não pode ser redimido, ou seja, deixá-lo de lado pelos que estão ali com os seus irmãos. Tem que ser acolhido, incluído, colocado no meio. Tem que dar esse privilégio, momento oportuno para que ele cresça, que ele realmente esteja de acordo com o que a vida é, a alegria, né, o estar junto com outras pessoas. Mas, como bem sabemos também, na palavra de Deus, muitas pessoas não tiveram esse mesmo privilégio. Ao chegar em um local, eram pessoas que eram destituídas, né, daquilo que já eram por natureza e deixavam de lado a sua própria essência. E isso, claro, fere o princípio de que a pessoa é filho de Deus também. A pessoa é essa pessoa enviada pelo próprio Deus para estar ali, onde quer que ela esteja naquele momento. Portanto, o desprezar aquela pessoa que não faz parte daquela cultura, mas ele foi lá por uma questão de guerra ou outra dimensão, é desprezar o próprio Deus também. Então, por isso, esse amor tão grande que Deus sempre teve com aquele que veio de terra estrangeira. E, claro, naturalmente, é uma dimensão humana também, né? É eu acolher aquela pessoa que não conhece aquela realidade, que não tem como lidar com as situações por ser um estrangeiro. Então, é uma dimensão de uma pessoa que, ao agir com bondade, ela vai, acolhe, ela acompanha, ela dá um sentido à vida daquelas pessoas. Vejamos, Deus ele fez com que as pessoas tivessem cada vez mais a capacidade de se sentirem amadas. Ou seja, a onipresença de Deus coloca isso para nós. Alguém que está em um lugar que não conhece, por exemplo, vamos olhar um pouco o início de tudo, Adão e Eva. Eram amados, eram queridos pelo próprio Deus. A leitura fala que Deus ia todas as tardes lá no jardim do Éden e eles escutavam os passos de Deus chegando, ou seja, essa proximidade. Então Deus visitava, Deus acolhia, Deus queria o bem para eles. Ao passo que quando eles estiveram num lugar diferente, ou seja, quando fizeram essa ruptura com Deus, tiraram toda essa ternura do próprio Jardim do Éden, Deus não se afastou deles, ao contrário. Disse, olha, vocês conhecem agora uma realidade diferente, mas eu vou estar com vocês também. Ou seja, Deus continuou sendo essa presença, até porque Ele não pode negar-se a si mesmo, né? A sua onipresença, ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E assim, a humanidade continuou sendo o quê? Amada, querida, desejada pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. Então, quando Isaías coloca hoje a dimensão do estrangeiro, ele quer dizer o quê? Não exclua aquele que veio em nome de Deus. Toda pessoa, inclusive. Olharmos um pouco a história também da salvação, José, ele foi também para a terra estrangeira. Deus estava acompanhando toda essa trajetória de José, Maria e Jesus no Egito. Inclusive com a voz, né, falando, olha, fuja para o Egito, depois de algum tempo, volte para a sua terra. Ou seja, é esta presença de Deus, irmãos e irmãs, que Isaías quer nos mostrar no dia de hoje. Que mesmo aqueles que se sentem excluídos pela sociedade, por uma outra pessoa, ela tem que compreender que por Deus ela não é excluída. Ao contrário, ela é bem amada. Deus tem uma visão muito aguçada, muito diferenciada para aquelas pessoas que estão excluídas em uma sociedade. Olhando um pouco também a história, nós vamos ver, por exemplo, quando olharmos a questão de acolher bem, de acompanhar a pessoa, de querer o bem dela, a gente vê, por exemplo, Santa Clara. Santa Clara foi essa pessoa que, ao olhar aquele que era excluído, ela mudou totalmente a sua vida. Quem já assistiu o filme ou leu um pouco a história sabe que ela, de ser de família rica, tinha posses, tinha bens, em verdade, mas isso não ligava para ela. Não era ponto primordial.
Ao contrário, pegava todos os bens, ou uma boa parte do que caberia para ela, alimentação, enfim, e ela ia às tardes levar isso para as pessoas que estavam excluídas em uma ilha, dizendo que, olha, Deus olhou para vocês. Então, por uma pessoa que quer fazer o bem, Deus olha, Deus eleva e Deus muda aquela realidade. Então, por Santa Clara, Deus levou o pão para aquelas pessoas, Deus levou o amor para aquelas pessoas e Deus incluiu-as em um plano de salvação também por uma única pessoa. Que depois, é claro, tantos outros foram pegando esse mesmo sentimento de cuidar daquele que estava excluído. E temos nessa época, por exemplo, chamada a época de ouro, né, em relação aos santos, porque muitos, olhando esse exemplo de Clara, de Francisco de Assis, muitos tiveram também esse mesmo desenrolar da sua própria vida, ou seja, deixar de lado sua própria vida, mas buscar o quê? Em Deus, levar um sentido para que o outro tenha uma esperança maior, que o outro tenha também essa conquista espiritual que Deus almeja para todos nós. Portanto, acolher é você dizer, eu estou de acordo com o que Deus quer que eu possa fazer no meu dia a dia. Ver alguém que precisa de uma acolhida, alguém que precisa de uma ajuda, um estrangeiro em especial, é você saber que, por você, Deus pode agir naquela pessoa. E eu sei que não é tão difícil nós vermos, por exemplo, hoje, 2022, pessoas que querem, que têm um coração cheio de bondade. Por exemplo, no aeroporto. É muito comum, às vezes, encontrar alguém que não fala a língua daquele país e alguém que está ali, que fala aquela língua, que domina aquela língua, ele tenta ajudar a outra pessoa. Então vejam, quando a bondade é colocada em prática, ali está também a presença de Deus. Então Deus se manifesta na oração, claro, naturalmente. Deus se manifesta da forma onde e como Ele quer, sua onipresença, mas Deus se manifesta por você. Por pequenos gestos do dia a dia, Deus vai dizendo aqui, eu estou em vosso meio. Claro, não será a presença física do próprio Deus, não é isso que eu estou me referindo, mas a presença física da criatura de Deus para ajudar os demais. Portanto, você, nós temos esse compromisso de sermos bons, justos, para que, através de nossas ações, outros experimentem a ação de Deus. Portanto, quando falamos dessas duas dimensões hoje, o estrangeiro e agora o eunuco, nós estamos dizendo o quê? Deus, ele faz de tudo para estar no meio daqueles que se sentem excluídos. Então agora, olhamos um pouco a dimensão do eunuco, um pouco da história. O que é um eunuco? Aqui no texto não tem nome, por exemplo. Nós temos alguns textos que falam o nome de pessoas, Maria Madalena, por exemplo, mas outros falam, por exemplo, o jovem rico, quer dizer, não dar nome à pessoa. Quando isso acontece, é toda uma classe de pessoas que está se referindo àquele texto. Hoje ele fala, por exemplo, do eunuco, mas sem o nome, ou seja, uma referência àquela classe de pessoas. O que é então um eunuco? Os reis, eles tinham muitas amantes, isso nós conhecemos pela história tanto bíblica quanto a história universal também da humanidade. Eles iam para as guerras, por exemplo, e sequestravam as moças e traziam para os seus castelos, chamado harém, e no harém, então, ali, tinha lá, por exemplo, as amantes dos reis, 30, 40, 50, 100, enfim, cada um tinha a sua proporção. Chegando até, muitas vezes, elas nem estarem nem um dia com o rei, por exemplo, de tantas que tinha, pois ele escolhia uma em determinada semana ou dia, e então ficava um tempo com aquela pessoa que ele mesmo escolhia. E então, claro, alguém tinha que cuidar dessas meninas, dessas moças, dessas mulheres. Então, ele chamava esses eunucos, homens, na verdade, como que se tornava um eunuco? Quando ele aceitava cuidar daquelas mulheres, do harém, Ou seja, muitas pessoas em um lugar só, mas alguém tinha que cuidar. Então, este homem ele era castrado, ele aceitava essa condição para não ser um escravo. Então, era castrado e ele ia morar junto com essas mulheres. E por que, então, essa castração? Para que o rei tivesse certeza que ele não estaria com as mulheres dele. Então, o que se pedia era isso, era castrado. A partir de um momento, de um período de que tudo passasse, então, em relação à sua própria saúde, ele então moraria dentro do harém para cuidar dessas mulheres que eram, então, as concubinas, ou, traduzindo, as amantes do rei. E esses também, claro,
não tinham uma atividade religiosa. Pela lei, né, dos judeus, eles não poderiam entrar no templo, por exemplo, assim como os estrangeiros. Mas depois, em Deuteronômio 23, capítulo, no versículo 2, ele vai dizer outra realidade. Dizer o quê? Que essas pessoas também podem ser amparadas pelo próprio Deus dentro do seu templo. Então, os eunucos, a partir do momento em que Deus ele olha para essas pessoas como criaturas também, Deus ele faz com que ele se sinta amado. Por quê? Na leitura que eu li agora há pouco, o eunuco fala o quê? Deus me vê como uma árvore seca, ou seja, eu não produzo nada. Deus me olha como aquela estrutura humana, mas que não é capaz de nem amá-lo, por exemplo. Ou seja, algo seco, algo que literalmente não produz vida alguma. Mas em verdade não é dessa forma que Deus olha para essa pessoa, para o eunuco. Deus olha como um filho também, que é amado tanto quanto outros que estão no dia a dia com Deus. E Deus fala o que para essa pessoa? Olha, você também é amado, você também é meu filho, você também é minha criatura, eu te fiz também. Portanto, ele fala que vai dar um nome. E vejam que na cultura dos judeus, né, ter o nome é primordial, né? Ou seja, o nome vai determinar aquilo que a pessoa é. Por isso que hoje é muito importante você saber o significado do nome para os seus filhos, né? Porque a trajetória de vida vai correr um pouco de acordo com o que você deseja com aquele nome. Então, ter sempre um sentido próprio, propício, na verdade, para o nome que você vai dar para os seus filhos. Então, Deus fala que eu vou dar um nome para você, para o eunuco. Você não será uma árvore seca como você mesmo havia pensado por não ter um contato comigo. Te darei um nome, ou seja, manterei a sua descendência. E olha que para o judeu a descendência é algo primordial. A descendência na terra e a descendência. Ou seja, manter a tradição dos filhos e ter a terra para cuidar. Então isso era primordial para a cultura dos judeus. E Deus fala o que para o eunuco? Eu vou te dar tudo isso. Assim como prometeu para tantos outros, né? Eu vou te dar, por exemplo, uma descendência para Abraão, por exemplo, que nem poderás contar em relação à areia da praia ou às estrelas do céu. Ou seja, algo muito grandioso, aliás, que foge da realidade humana. Então, o eunuco agora ele passa a ter nome. Ele passa a ser uma pessoa. Não é mais alguém que está lá no meio de um harém, por exemplo, sem nenhuma identidade espiritual. Deus fala o quê? Eu quero te incluir também nesse plano salvífico. Portanto, você não mais será essa árvore seca, mas sim uma árvore que dará muitos frutos. E uma relação muito importante é sabermos que essa árvore que ele se refere não é diretamente uma árvore como nós vemos na terra. Não, é a árvore da vida, é o próprio Jesus. Ou seja, está colocando essa pessoa que era até então indefinida, no plano de contar alguém, agora existe sim a pessoa, o nome e muito mais do que isso, está vinculada à árvore da vida, que é o próprio Jesus. Mesmo questão do estrangeiro. Ele colocou também logo no início da leitura o quê? Olha, Senhor, eu sei que tu vais me excluir. Eu não sou contado entre os teus. E Deus fala o que para ele? Não, você vai ser tão bem contado em minha casa, em minha vida, em minha criação, que eu vou fazer a casa de oração para todos os povos. Esse local será chamado Casa de Oração para Todos os Povos, que é então o último capítulo, aliás, o último versículo do que eu li agora do capítulo 56. Minha casa será chamada Casa de Oração. Então vejam, Deus vai o quê? Incluindo as pessoas que estavam excluídas. Deus vai dando um sentido para as pessoas que muitas vezes deixaram de lado. Uns porque não procuraram, outros porque a sua maneira de viver fez com que isso pudesse acontecer. Portanto, irmãos e irmãs, Deus que ama quer que todos sintam o seu amor. Esta é a lição de hoje, do Dia da Palavra de maio de 2022. Deus que ama, Ele quer que todos sintam o seu amor. E quando olhamos a história bíblica, nós vemos que em todas as passagens sempre tem essa preocupação da parte de Deus. Deus que ama e quer que todos sintam o seu amor. Às vezes muitos não queriam procurar ou não quiseram procurar esse amor de Deus. Mas mesmo assim, Deus se fez à frente. Deus disse, olha, eu enquanto Pai e Criador, eu quero que você ao menos procure
Sinta. Agora o interessante é que Deus não obriga ninguém a sentir o seu amor. Não obriga. Ele dá sabedoria, ele dá discernimento. E cada pessoa, conhecendo esse amor de Deus que é gratuito, por exemplo, cada pessoa vai ao seu encontro. E essa janela ou essa porta que Deus abre é o quê? É o batismo. Que é essa fonte inspiradora para que todos os demais sacramentos venham até nós num dia muito propício. Portanto, este amor que o Pai tem por nós nunca acabará, nunca, de forma alguma. Inclusive com a morte humana, ou seja, quando nós deixarmos de existir aqui na Terra, Deus continua com esse mesmo amor na eternidade. E mais ainda, de tal forma que Ele fez com que o seu Filho unigênito perdesse a vida humana para garantir a vida eterna. E esse garantir não foi para aquelas pessoas que estavam naquela década, por exemplo, ou naquele momento. Não, por todos sempre. Todos que vieram até então e os que virão, né, por todos sempre na dimensão humana, todos irão sentir um dia este amor do Pai, amor eterno. Então, o amor enquanto aqui na terra, eu faço a maneira de procurar, sendo bom, sendo justo, sendo uma pessoa de valores. Mas o amor que Deus quer me dar na eternidade é simplesmente esse fruto do que eu pude viver agora e que naturalmente Deus vai me proporcionar na eternidade. Portanto, é um Deus que não se cansa de nos amar, mesmo quando nós não merecemos este amor. Mesmo quando nós optamos por um caminho errado, esse Deus insiste em dizer, olha, eu te dou sabedoria para você compreender que não é este o caminho, mesmo que às vezes a gente fica um pouco ferido, mas depois a gente consegue compreender que Deus ali estava trabalhando, mas a minha liberdade não deixou eu escolher o melhor caminho. Temos o filho pródigo, você conhece muito bem essa parábola com certeza. Ali está essa dimensão, um pai que ama, um pai que diz, olha, aqui você tem tudo, não precisa sair desta casa. Não, pai, eu quero ir embora, eu quero minhas festas, eu quero meus amigos, eu quero meu dinheiro, enfim. E o pai, na sua liberdade, deu, né, essa parcela para o seu filho, mas sabendo que o filho voltaria. Dolorido, sofrido, mas o amor do pai não mudou em nada. Tanto que quando ele viu de longe, já mandou fazer o quê? Matar o novilho cevado, ou seja, o novilho que era especial para festas, né? Cevado foi bem cuidado. Depois, tragam de novo as sandálias, tragam a túnica e o mais importante, tragam o anel. O anel era muito importante para aquele tempo, porque cada anel, aliás, cada família real tinha um símbolo e quando ia alguma carta real, essa carta ou qualquer encomenda ia com esse selo real, né? esse emblema, na verdade, que continha no anel, na cera. E a partir que alguém recebia, sabia que era realmente vindo daquela pessoa, daquele rei. Ele diz o quê? Restitua para meu filho a sua dignidade. Ele é meu filho. Ele pecou, ele errou, ele fez tudo errado. Mas ele é o meu filho. Portanto, comamos e festejemos. Ou seja, irmãos e irmãs, em nossa vida hoje também não é diferente. Esse pai é o mesmo. Inclusive, na leitura bíblica, esse pai da parábola não é um homem, humanamente falando, é o próprio Deus. Então este homem, esse Deus, aliás, ele está comigo agora, está com você nesse instante, olhando os nossos erros e tendo compaixão, porque ele sabe que nós somos imperfeitos, a natureza humana é assim mesmo, mas ele vai o quê? Enviando discernimento, sabedoria, para quê? Para que eu opte sempre por um caminho mais justo, um caminho que mais se adequa à sua palavra, um caminho que mais se adequa a uma luz que vai clareando o que está ao meu redor. Portanto, peço a Deus que ilumine muito cada um de nós que estamos agora ouvindo esse dia da palavra. Você agora online ou daqui mais alguns dias, alguns meses ou alguns anos, quando alguém buscar este vídeo na internet. Que Deus abençoe, que Deus ilumine ele enquanto Pai, ele possa realmente dizer a você, claro, não por palavras, mas por gestos e sentimentos, que você é amado, é querido por esse Deus. E que nada que você faça de errado vai estar acima do amor que Deus tem por você, pela sua vida, porque Ele quer um dia resgatar a sua vida, a sua dignidade, como o pai lá da parábola do filho pródigo um dia resgatou também, mesmo ele estando na sarjeta. Mas Deus, o pai, disse o quê?
ele é meu filho. Estava vivo, aliás, estava morto e voltou a viver. Portanto, façamos uma festa. Hoje, Deus faz a festa com cada pessoa que, ao chegar do final do dia, ele reconhece um erro que fez. Sente vergonha muitas vezes, se arrepende e diz: amanhã eu não cometerei mais esse erro. E gradativamente essa pessoa vai mudando o seu modo de viver e vai se aproximando do que Deus é enquanto estrutura de comportamento. Portanto, que Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira do Brasil, ilumine muito a sua vida, a sua família, o seu lar, e você sempre perceba que onde quer que você esteja, ali está a presença do Pai, ali está a presença da Mãe também, ali está sempre essa presença que vai nortear a sua vida para um caminho mais justo, de acordo com o que a palavra ensina para todos nós. Que Deus esteja em teu coração, em tua vida e em teu lar, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.